Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje, para a glória de Deus, conseguimos chegar ao último capítulo, os últimos versículos do último capítulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta jornada. Hoje completamos o sermão de número 14, 14º estudo nessa carta. Para mim foi uma grande alegria estudar a carta da alegria, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos orar a Deus. Querido Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos meditar na tua palavra, poder, Pai, refletir no teu livro santo e assim, Pai, buscar entender um pouco mais da tua palavra. Abençoa, meu Deus, cada ouvinte que vier ouvir esta palavra, que os mesmos possam ser abençoados pelo Senhor, iluminados pelo Espírito Santo, para entender a palavra bendita do Senhor. Assim oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Paulo, escrevendo aos Filipenses, já repeti isso inúmeras vezes e volto a repetir, ele escreve a partir da prisão. E na prisão, o apóstolo Paulo encontra em Deus conforto, esperança, paz para o seu coração e alegria para a sua alma. O desejo do meu coração é que você também encontre essa paz, encontre essa alegria, encontre essa satisfação que só Jesus pode dar. Vamos ler o que diz a palavra e à medida que formos lendo, vamos assim refletindo. Hoje, capítulo 4, do 14 ao 23. É os últimos versículos dessa carta e agora assim, a gente para por um tempo de estudar um livro completo da Bíblia, e se Deus permitir, em breve, talvez outubro, não sei, a gente volta a estudar um outro livro da Bíblia. Mas, por enquanto, vamos, a partir do domingo que vem, refletir em livros avulsos, mensagens avulsas das Sagradas Escrituras. O tema de hoje é o verdadeiro Evangelho revelado na glória de Cristo. Louvado seja Deus. O texto começa no capítulo 4, verso 14, que diz assim: todavia fizestes bem em participar da minha aflição. O 15 diz: sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Aqui o apóstolo Paulo está iniciando um relatório de gratidão pela ação da igreja para com a sua vida. Quão maravilhoso é quando temos pessoas que abençoa as nossas vidas. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos neste tema abençoado, o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo. O que ensina para nós esse evangelho? A primeira verdade que eu quero compartilhar é que o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo nos ensina a sermos generosos. Meus amados, queridos e abençoados amigos, companheiros e irmãos, como é maravilhoso conviver, conhecer e experimentar a generosidade através de pessoas, de irmãos em Cristo, de pessoas que têm o coração disposto a abençoar, a ser bênção. A palavra de Deus diz: sê tu uma bênção. Nós precisamos ser essa bênção que a palavra de Deus ordena que venhamos a ser. O apóstolo Paulo, ele fala no versículo 13, que nós refletimos semana passada, concluindo a reflexão da semana passada, ele fala: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu posso. Em Cristo eu posso todas as coisas. Posso com pouco, posso com muito. Mas ele chega para os irmãos e fala assim, mas a ação de vocês foi boa. Todavia fizeste bem. Vocês participaram da minha aflição. Vocês foram um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. E ele coloca para a igreja, a gratidão dele é tão grande para essa igreja que ele fala que no princípio do evangelho, assim, no começo da obra evangelizadora do apóstolo Paulo, os filipenses foram os primeiros e os únicos a ter a atitude de ser generosos e abençoar este homem de Deus. O versículo 16 diz que eles foram tão generosos que eles supriram a necessidade do apóstolo não uma vez, mas duas. A pergunta que eu faço para você, até que ponto você tem demonstrado a generosidade? A Bíblia diz que Deus, na sua soberania, na sua majestade, ele tão generoso foi que ele compartilhou conosco o melhor. Ele compartilhou o seu Filho, Jesus, para nos salvar. Então nós, que conhecemos o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo, precisamos ser cristãos generosos. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você neste tema, o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo nos ensina a termos contentamento. Se por um lado precisamos ser generosos em abençoar as pessoas que precisam de ser abençoadas, existem algumas categorias daqueles que precisam da nossa generosidade. As viúvas, os órfãos, os desamparados, os rejeitados pela sociedade, desamparados pelo poder público. Nós precisamos de ser generosos para abençoar, mas também nós precisamos entender uma coisa: contentamento. Existe uma cultura da insatisfação instalada no coração do homem. Mas quando o homem conhece este evangelho revelado na glória de Cristo, ele aprende a desenvolver, ele desenvolve, através das escrituras sagradas, através do ensino do evangelho, ele aprende a desenvolver aquilo que nós podemos chamar de contentamento. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Vamos ver o que diz os versículos 17 e 18. Não que eu procure doações, mas eu procuro fruto que amplie o vosso crédito. Paulo está dizendo, eu não estou desesperadamente querendo, me doa, me ajude. Mas a ação de vocês, ela gera fruto espiritual para vocês. Em outras palavras, as ações de vocês enriquecem o galardão de vocês na eternidade. O verso 18 diz, mas tenho tudo e até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo, ele desenvolveu essa ideia do contentamento na vida dele, também observando a ação de Deus na vida da igreja de Filipenses. Esses irmãos da cidade de Filipos, eles mostraram tanto amor, tanta dedicação, tanto entusiasmo para com a obra de Deus, para com o homem de Deus que proclamava a mensagem do alto, que ele fala que o que eles enviaram para ele foi como se estivesse enviando uma oferta a Deus. Ele fala que essa oferta era como um sacrifício agradável a Deus. O que você tem doado de si para com a obra de Deus, para com o sustento da obra de Deus, para com os nossos missionários que estão nos campos ao redor de
todo mundo levando a mensagem do Evangelho. Eles precisam das nossas orações e eles precisam das nossas contribuições. Eles precisam da nossa compreensão, companheirismo e amizade. A oferta, quando ela é dada com amor, ela é como um sacrifício que agrada a Deus. Chega até o trono de Deus como algo agradável, aquele cheiro que transmite a Deus, falar assim, isso partiu do coração da minha igreja, dos meus servos, dos meus filhos e das minhas filhas. Quero compartilhar ainda com vocês uma terceira verdade, o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo nos ensina a acreditarmos na suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Veja comigo os versículos 19 e 20. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção tão grande de que quem tem Cristo está completamente suprido, é enriquecido, abençoado, que ele diz que Deus iria suprir todas, não é algumas, não é as mais importantes, mas ele diz que Deus supriria todas as necessidades dos filipenses e dele, segundo a riqueza da glória em Cristo Jesus. Você já nasceu de novo? Você já experimentou o novo nascimento? Você já tem Cristo como Senhor da sua vida? Se isso é uma realidade na sua vida, você precisa acreditar na suficiência de Cristo. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho revelado na glória de Cristo, ele nos ensina a acreditarmos na suficiência de Cristo. O que é a suficiência de Cristo? Se eu tenho Cristo, eu tenho a coisa mais importante. Nada mais me falta, porque Cristo é tudo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele chega no verso 20 dizendo, ao Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Quando você acredita na suficiência de Cristo, você começa a viver e glorificar Ele aqui na terra, e esse ato, essa ação, esse culto de glorificação, ele vai continuar na eternidade. Louvado seja Deus por isso. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que abriu os braços na cruz, aquele que derramou o seu sangue por amor de mim e por amor de você. Se você veio aqui ouvir essa palavra, é porque você já tem sede na sua alma de viver com esse Cristo maravilhoso, que é suficiente para nós. E a quarta verdade que eu quero compartilhar com você, o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo nos ensina a sermos santos em Cristo Jesus. Veja comigo o que diz os versículos 21 e 22. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. O apóstolo Paulo ensina para nós que este evangelho que é verdadeiro, que é revelado na glória de Cristo, ele nos ensina a sermos santos em Cristo. A palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, ele fala os santos que estão em Corinto.
Toda pessoa que colocou Cristo como Senhor da sua vida, ela pode ainda não ter desenvolvido a maturidade, pode não ter crescido, mas ela já é santo. O que ela precisa é desenvolver a santidade, o amadurecimento, o crescimento espiritual. E essa igreja que conhece o evangelho revelado na glória de Cristo, esse verdadeiro evangelho, essa igreja, ela começa a experimentar esse processo de santidade. E ele fala que existia comunhão entre os irmãos que estavam com ele lá na prisão e os irmãos que estavam lá em Filipos. Estavam longes, não podiam abraçar. Não era igual hoje que podemos fazer contatos virtuais. Mas esses irmãos amavam uns aos outros. E ele diz, cumprimenta cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo, eles mandam um abraço, eles cumprimentam. Quando chega no verso 22, Paulo revela para nós algo extraordinário. O palácio de César. O pior local, vamos dizer assim, para se pensar que existia crentes. Mas ele diz, todos os santos os cumprimentam, principalmente os da casa de César. Paulo está dizendo para nós que ele, estando na prisão, no poder de César, ele levou muitos daqueles que tinha César como rei a desacreditar em César e acreditar em Jesus como rei. Hoje, existem muitos ídolos que querem ser rei, que querem ocupar o trono que pertence a Jesus. Mas você precisa ser igual aos irmãos do palácio de César. Você precisa ter Cristo como Senhor da sua vida. Você precisa de experimentar esta santidade. E a quinta e última verdade que eu quero compartilhar com você, o verdadeiro evangelho revelado na glória de Cristo nos ensina a vivermos na graça de Cristo. O versículo 23 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Um cristão tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. E um cristão precisa ter o conhecimento de Cristo em sua vida. Então Paulo diz, quer ser abençoado? Eu vou encaminhar para você a bênção. Eu vou sinalizar na sua direção uma bênção. Qual é essa bênção? A graça de Cristo através do Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Vai guiar os seus passos, vai te dar orientação espiritual. Então este evangelho verdadeiro, revelado na glória de Cristo, ele ensina a nós, você quer ser um cristão verdadeiro, quer ser um cristão abençoado, generoso, um cristão cheio de contentamento, um cristão que crê na suficiência de Cristo, um cristão que vive em santidade, então você precisa abraçar essa graça. A graça maravilhosa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que essa graça inunde o seu coração. Que este evangelho mude a sua vida e traga paz para você. Neste mundo de corrupção, nesse mundo de imoralidade, nesse mundo de violência, nós precisamos experimentar o evangelho revelado na glória de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, compartilhe ela para com outros, para que muitos outros sejam abençoados. Deus abençoe sua vida.